Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês. Começando mais uma live, hoje é segunda-feira e nós temos uma convidada muito especial, a pastora Elizabeth. Aguardando vocês entrarem aqui, caiu, mas nós já voltamos. Letícia, você precisa de conhecer essa mulher. Pensa numa mulher cheia do poder de Deus. Eu tenho sido impactada com as mensagens que ela tem enviado para mim. Deus a escondeu durante 25 anos, usou para ela levar a mensagem de Cristo para mais de 37 países e o Senhor a escondeu. Olha que lindo, olha como que o Senhor faz, né? E agora o Senhor a chamou de volta. Então vai ser uma mensagem que vai impactar os nossos corações, eu tenho certeza. Então me ajude a compartilhar essa live. Estarei compartilhando novamente aqui, ó, para todo mundo. Vamos compartilhando a live. E quando eu soube da história dela, ela me contando, ela falou assim: ai, você me desculpa aí porque eu choro demais na presença de Deus. E nos que eu falei assim: na presença de Deus também eu choro, mas eu sou meia durona, né? Eu não choro assim por qualquer coisa, meu Deus. Quando essa mulher abriu a boca, gente, eu só chorava. Então hoje nós vamos ouvi-la aqui, vamos receber uma mensagem que vem dos céus. E eu sei que o Senhor, Ele tem algo para ministrar ao seu coração, né? Porque nós estamos vivendo em um tempo onde tá tudo muito raso, tudo muito superficial. Então tem pessoas profundas, tem filhas e filhos do Senhor que andam na profundidade nele. Então vamos ouvir a nossa pastora Elizabeth aqui, sermos ministradas pelo Espírito Santo de Deus, e eu sei que Ele vai nos surpreender com infinitamente mais, né, do Senhor, em nome de Jesus. Então, ó, compartilhe esta live. Vocês conseguem me ouvir? Fale aí pra mim. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Tá dando pra ouvir? A nossa pastora ainda não entrou. Tá dando para ouvir direitinho, né, Lê? Ok. Amo você, Letícia. Vamos marcar. Mas também procura pessoas que têm o Senhor, que tem Jesus Cristo, e a gente compartilha coisas que isso. Ok, deixa eu convidar a nossa pastora, que já entrou aqui. Já entrando aqui, I love you, pastora Meire. Bom dia, bom dia. Compartilha esta live com todo mundo, gente. Convidando a nossa pastora. Convidei aí, pastora. Pastora Elizabeth. Agora dá. Agora sim! Coisa linda! Agora Deixa eu mudar minha câmera. tá. Aí, Aê, coisa linda! amém. Minha pastora, que felicidade tê-la aqui. Estou que já falei de você para todo mundo. Encontrei a pastora Meire, do grupo de cura ontem à noite. Eu já falei de você para ela. Eu falei assim: você precisa de conhecer essa mulher em Deus, porque é uma mulher de Deus também. A Letícia, que está aqui conosco também, uma profeta do Senhor. Então, assim, desde aquele dia, as suas mensagens têm impactado, sabe? A minha Amém. vida, o nosso grupo lá de oração. A minha cunhada chegou aqui, eu falei assim: minha cunhada, ouça aqui esse áudio, pelo amor de Deus. Minha cunhada ficou assim extasiada. Ela falou: meu Deus, que tanta verdade e que tanta profundidade. Então, assim, é um privilégio, viu, pastora, de verdade, tê-la aqui comigo nessa manhã, conosco aqui nessa manhã. Você que entrou aqui agora, eu gostaria que você compartilhasse para todo mundo, porque às vezes o Instagram não entrega, né? Sim, Principalmente eu que faço oração aqui, então geralmente não entrega. Aqui eu enviei aqui para as pessoas, aí deu aqui, erro ao envio, então não deixe enviar. sim. Então, assim, você que está aqui, a gente precisa que você compartilhe, porque eu enviando,
aqui já disse que não tem como eu enviar. Diz que a mensagem não foi enviada. Mas você que entrou aqui, você pode ser esse canal de bênção para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Minha pastora, Sim, fique querida. à vontade. Vamos começar com a oração e depois eu quero que você compartilhe Sim. aqui, se apresente. Eu creio que muitas pessoas já te conhecem aqui e derrama aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração nesses dias. Amém? Zama linda, Amém. bom dia, Zama. Zama linda do Pará, né, Zama? Escreve aí de onde você é. É uma intercessora do Pai também. Muito lindo. Pai querido, muito obrigada pela tua Amém, presença. Senhor. Obrigada pelo transbordar da tua glória, da tua Amém, presença. Senhor. Vai trazendo Obrigada. filhos para esse momento, vai trazendo as suas filhinhas para esse momento Amém, aqui, para que os Deus. nossos corações recebam de ti, Senhor, para que nesse momento haja o conhecimento mais profundo daquilo que o Senhor deseja ministrar nas nossas vidas, para que haja cura, para que haja salvação, para que haja libertação, para que Amém, nós, meu Senhor. Pai, venhamos experimentar da tua boa e perfeita, agradável vontade. Então, que haja um alinhamento nesta manhã, Senhor. Amém, Assim eu Senhor. creio, meu Pai. Assim nós, meu Pai, como a corça suspira pelas correntes de água, assim nós temos sede por ti. Assim como Davi, meu Pai, o salmista, ele fez essa comparação. Assim nós também ansiamos por ti. Nós temos sede de ti. Então traga os sedentos nesta manhã, Senhor, porque nós, meu Pai, temos sede. A nossa alma tem sede por ti, Senhor. Porque a nossa maior necessidade não é ter coisas, mas é ter um verdadeiro encontro contigo. É sermos íntimos teu, Pai, em o nome de Jesus. Então leva o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo em nome Amém, de Jesus Senhor. e que os nossos corações venham transbordar da tua presença. Usa a tua filha, usa a pastora Elizabeth de uma forma, meu Pai amado, Amém, assim, Senhor. da forma que o Senhor deseja, em o nome de Jesus. Assim eu te peço, eu te agradeço na certeza da vitória. Amém. E graças a Deus, mulheres Amém. que estão aqui, homens do Deus vivo, ó, compartilha essa live. Zama, compartilha essa live aí para o máximo de pessoas. Ó, Caruaru, Pernambuco. Qual é o nome dela? Naya Lima. Seja bem-vinda, minha amiga, em nome de Jesus, que sua vida seja renovada, impactada com a presença do Senhor. Bom dia, minha pastora, tá aqui Sim, com querido. você, sabe? Fique à vontade. Não, eu quero que você me conduza, a live é sua, você que tem esse grupo de oração, esse grupo de mulheres, né, que carregam sobre si um peso. E olha que peso, não é? Eu fico maravilhada de ver mulheres envolvidas, principalmente com oração. A gente vê grupos, né, que ensinam mulheres a se maquiar, a cuidar do corpo, e está tudo bem, isso também é É, maravilhoso. Mas quando sim. eu vejo mulheres dedicadas a algo tão tremendo que é a oração, a se dedicarem ao Senhor, emprestarem os seus ouvidos em um mundo que há tanto ruído, tanto barulho, e escutar mulheres que estão separadas, que querem ouvir o que o Pai quer falar para esses dias, é algo que move o meu coração, sabe? Então, muitos são chamados para outras coisas. Agora, o meu chamado é o que muitas não querem, porque a maioria hoje vive como Marta, né? São É, tantas coisas ao redor, essa tela que nós estamos usando para a glória de Deus, mas sim. que segura mulheres 90% do tempo dela durante o dia, e ver mulheres comprometidas como você e tantas Amém. outras que estão nos assistindo a prestarem atenção no que Deus está falando nesses dias. Eu chamo de mulheres vigilantes,
né, que são atalaias. Muitos querem ser pastoras, profetas, apóstolas, mas poucas querem ser vigilantes, É porque verdade. exige. Então, eu gostaria que você me conduzisse nesse grupo seu de mulheres vigilantes, mulheres que esperam, não chega ditando ordens, pedindo ao Senhor isso, aquilo, decretando. Não, mas mulheres que escutam o coração de Deus. Coisa linda, gente. Ó, vocês já perceberam aí que a mulher é uma mulher diferenciada, né? Minha pastora, então fique à Sim, vontade. Gente, aproveitando aqui que a pastora falou, nós temos um grupo de oração às 18 horas, de segunda à quinta-feira, às 18 horas, mulheres do mundo inteiro. Pastora Cris, de São Paulo, bom dia, pastora linda, amo você. É outra mulher que eu amém. preciso conectar. Uma mulher cheia de Deus, cheia da unção, da ousadia e do poder de Deus. Então, nós temos esse grupo de oração de segunda à quinta-feira, mulheres do mundo inteiro, é interdenominacional, não é algo local, não. É algo que você pode entrar para você se derramar na presença de Deus. E às sextas-feiras, nós fazíamos aqui no Instagram para que os homens também pudessem acompanhar. Só que devido à agenda, eu não consegui mais fazer, então a gente está retomando aqui os horários que a gente está tendo para que mais pessoas, homens e mulheres, possam participar. E aqui a gente já viu curas, pessoas sendo curadas aqui na live, Amém. pessoas saindo, sabe, com a visão diferente, uma visão diferente do reino, sabe? Porque elas acreditavam em uma outra forma e aqui elas entenderam o que que significa realmente, o que que significa o reino de Deus. Então é um privilégio muito grande, pastora, tê-la aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós aquilo que Deus colocou no seu coração nesse tempo. Eu coloquei o tema da nossa live hoje, o avivamento chegando, mas para que nós possamos viver esse avivamento, tem os processos, né? A palavra vai dizer, arrependei-vos, né? Debaixo da onipotente mão e eu vos exaltarei. Então, eu acredito que para o avivamento chegar, precisa, a igreja, os seus filhos precisa de ter um coração contrito, um coração sedento, precisa de ter um coração genuíno, porque a palavra vai dizer, a palavra diz, né, que os olhos do Senhor estão por toda a terra, procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não está querendo fama, Uhum. holofotes, títulos. Não está querendo se aparecer com os dons que o Senhor deu. Então, eu gostaria que você, sabe, colocasse um pouquinho mais o que Deus tem ministrado ao seu coração, o que tem ardido no seu coração nesse tempo, minha pastora. Esse tema avivamento, Patrícia, é até um pouco temeroso tocar nele, porque a ideia que as pessoas têm de avivamento é de muito barulho, né? Muitas multidões, e o avivamento que eu conheço, e posso te falar que aqui em Goiânia nós vivemos de 94 a 2000 um grande avivamento. Nós, Uau. e não vou dizer foi por causa da minha pessoa, não. Fui o instrumento que Deus usou para dar o start. Através de um programa de rádio, e de 10 às 11 nós conectávamos com mulheres, mas eu gostaria de fazer um dia uma live, o preço de gerar um avivamento. Sabe? Quando nós falamos de avivamento, todo mundo está esperando uma sala como aquela de Pentecostes, né? Cheio de fogo, de gente falando línguas. Aquele povo pagou um preço de espera. Imagina você uma dona de casa, eu uma dona de casa, que hoje eu tenho várias funções, né? Esposa, mãe, avó. Eu moro no campo, e o campo, estou aqui conversando com vocês e vendo as vacas a uns 50 metros de mim. Então, o campo exige muito da gente. Imagina as pessoas receberem um recado. Nesse
mundo que nós estamos hoje, que você está conversando com a pessoa e ela está rolando tela. Ok, não, ok, mas ela não te olha, ela não para prestar atenção em que você está falando. E Jesus só disse assim, diga a eles que eles fiquem em Jerusalém, nós temos um trato, que eles fiquem esperando. Tudo bem, Patrícia, você esperar um dia, 2 dias, você já começa a se inquietar. Aí você começa a olhar o relógio, gente, aquela panela que eu deixei lá no fogão, e aquela coisa, a escola dos meus filhos, e meus filhos. Pensa você ficar 50 dias. A palavra diz que aqueles que seguiam Jesus eram 500, mas naquele dia só haviam 120. Cadê os 300 e poucos? O que os incomodou que eles se retiraram? Entendeu? Então é muito lindo falarmos sobre o avivamento, mas a primeira coisa que o avivamento faz é gerar morte. Eu não conheço um vivo que gerou avivamento. Todos tiveram que morrer. E são mortes, sabe? Um dia eu assistindo um vídeo antigo de Catherine Kuhlman, que foi uma mulher que Deus usava de maneira extraordinária. E ela dizia, eu sei o preço que eu pago para estar aqui. Eu sei quantas mortes eu morro para estar aqui. Então, Patrícia, pessoas vivas, e eu falo não dessa vida biológica, mas essa vida da alma, ela não gera avivamento. Então, se nós vamos tocar nesse tema, a primeira coisa, quem gera avivamento não vive mais para si. Não vive. Se somos mulheres que estamos aqui para gerar um avivamento, ele começa aqui, em cada uma. O avivamento, ele não, por exemplo, aquele dia dos 120 serem batizados com aquelas línguas de fogo, aquelas chamas de fogo, quantas mortes eles tiveram que morrer, não arreda o pé daqui. A perseguição está lá fora. Os romanos procurando cada um que se identificava com Cristo, que tiveram algum contato com ele. Havia uma perseguição religiosa. Se pegassem alguém que fez parte do ministério de Jesus, morte. Mas eles não arredaram o pé. Será que é hoje? Será que é hoje? Alguns que iam se retirando. Gente, eu pude esperar só até aqui, ele não veio, não deu certo. Depois vocês me contam como foi. Sabe, Patrícia, talvez eles até participaram de algumas reuniões depois, mas eles perderam o de repente do Senhor. Aqueles que ficaram em espera. E de repente veio um som. E de repente veio línguas. Então, quem não está disposto a morrer, quem se retira desse lugar de espera, vai perder o de repente do Senhor. Vai perder o de repente do Senhor. E eu te falo, Patrícia, talvez um dia a gente possa fazer uma live que eu nunca falei assim para ninguém. Na minha cidade, ninguém sabe da história. Pensa num ministério que as nações vinham para ver o avivamento que estava acontecendo aqui. A última conferência, nós alugamos 2 lugares ao mesmo tempo. Um cabia 12 mil, a última vigília, 27 mil pessoas. E eu entrava em um avião, entrava num, ia para outro, mais de 38 nações, e eu indo e passando informações do que o Senhor estava falando. E de repente,
ministério do rádio explodindo. Nós tínhamos um local para dar seminário, 450 alunos, e de repente, esse de repente muda toda uma história. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, você já leu isso na vida dos profetas? Que nós estamos vivendo em contexto que as pessoas profetizam com tanta banalidade. Filha, eu estou te dando isso, te dando aquilo. Puro pitonismo, a maioria. E queremos falar sobre isso um dia. O espírito de engano travestido de profecias que está enganando principalmente as mulheres. Porque nós somos muito fáceis para nos reunirmos e para escutar essas coisas. Mas, de repente, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Elizabeth, você quer me conhecer? E, sabe, a primeira vez eu disse assim, Senhor, não sei se os anjos te informaram muito bem, mas eu sou líder de oração na minha cidade, no meu país, estou indo falar do Senhor nas nações. Eu não falei, mas o meu interior falou e ele sabe tudo ao nosso respeito. E ele me perguntou novamente, você quer me conhecer? Senhor, eu fiz igual Pedro, tu sabes que eu quero te conhecer. Mas... E aí a terceira vez, você quer me conhecer? Eu comecei a chorar. Porque eu sei que conhecer o Senhor é você se perder nele de tal maneira que você não se encontra mais da maneira que estava. Conhecer o Senhor é esquecer tudo. É não se lembrar mais de que você tem ministério, que você é conhecida, que você tem planos, que você tem projetos, que você tem sonhos. Quando você vai conhecer o Senhor, isso se torna tão banal, tão fútil, que o apóstolo Paulo disse, eu perdi tudo para ganhar a Cristo e ser achada nele. E o que antes para mim parecia fortuna, riqueza, eu reputo, eu reduzo a estrumos, que é o esterco de vaca que nós temos aqui em abundância. Eu reduzi tudo isso, todo conhecimento, todo esse aparato que eu recebi aos pés de Gamaliel, eu rejeitei tudo isso como se fosse lixo, para ganhar a Cristo e ser achada nele. Então, naquele dia, eu disse sim para o Senhor. E ele disse, então você vai perder tudo. Você é achada nos púlpitos, na rede, na rádios, nos aviões, nas nações. Você vai ter que perder tudo isso para me encontrar, para me ganhar. A partir de hoje você terá que ser achada em mim. E ele me disse, amanhã, esse amanhã até hoje, vibra meu coração, porque o Senhor não te dá longos prazos para você decidir as coisas dele. Elias passou e jogou a capa sobre Eliseu, não disse nada. Ele sabia que ele tinha que pegar os bois, matar, pegar as madeiras do arado, queimar, fazer sacrifício ao Senhor. Pedro sabia, deixa isso aí, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Era abandonar o barco, abandonar as redes, aquilo que supria a família. Ele não te dá tempo, ou é agora ou é agora. E ele me disse, amanhã, antes que o sol se finde, feche aquele lugar. Escrevo lá agora, Icabode, saiu a glória. Então, Patrícia, nós somos mulheres que queremos, vai que eu estou com você, filha. Eu estou
contigo em todos os momentos. Filha, eu vou te dar um ministério grande, poderoso na terra. Querida, Deus não está interessado nisso. Ele só quer que você seja a filha amada. Eis aí, meu filho amado, que me dá muita alegria. E essa palavra que ele disse sobre Jesus, depois dos 12 anos, ninguém viu Jesus mais. Ele estava numa casa de Nazaré, serrando madeira, lixando madeira, varrendo serragem. E quando ele saiu, o Senhor disse: eis aí, meu filho amado, que me dá muita alegria. Nós não damos alegrias ao Senhor, Patrícia, quando estamos produzindo, mas quando estamos sendo. Quando estamos sendo filhas dele, aquelas filhas maduras que a terra geme na expectativa de que se manifeste esses filhos. E o Senhor eu disse, Senhor, mas são tantos funcionários, 16 funcionários, aqueles alunos todos, o rádio, que as mulheres me esperam toda manhã, elas não esperam você, Elizabeth, elas esperam por mim. Uau. Inclusive, tem muitas aqui que me mandaram mensagem que disseram: eu não vejo a hora, eu já procurei ela por todos os lugares, onde eu encontro, eu falei, aqui na live ela vai estar. Muitas aqui estão escrevendo: volta, pastora, nós queremos, que coisa linda, meu Amém. Deus. E então, Patrícia, Deus não me tirou de um ministério frustrado, Ele não me tirou de um ministério por causa de pecado, de escândalo. Você pode vir a Goiânia, que você não vai ver uma pessoa falando mal daquele ministério. Você não vai ver um escândalo, nada. Mas ele me arrancou e disse: não vou te dizer se é por um dia, uma semana, um mês ou um ano. Sabe quantos anos, Patrícia? 25 anos de espera. Foi em 2001, 2001, e ele me mandou para minha Natsaré, lugar de renovo. E ele disse: fica nos Ribeiros de Querite, porque Ribeiros de Querite é onde Deus colocou o profeta e disse: vai e esconda-te. E eu vou te dizer uma coisa, Patrícia, me fizeram uma pergunta o ano passado. Desses lugares que a senhora foi, pastora, qual o pior lugar que a senhora foi? Qual o pior lugar para se estar? E eu disse: o lugar da obediência. Eu entendo aqueles homens e mulheres, 120, naquela sala fechada, esperando de repente de Deus. Eu entendo quantas mortes eles morreram para não arredarem o pé. Então, avivamento, primeiro o Senhor causa morte naqueles que buscam o avivamento, porque o avivamento não pode ter cheiro de carne. O avivamento, o primeiro sacrifício é o seu, que você se lança sobre o altar. Porque no altar do Senhor não fica carne, a carne era queimada, reduzida a cinzas. Então, mulheres que estão querendo o auê, tem muitos auê por aí, né? Tem muito brilho, muita purpurina. E hoje, Patrícia, não estou falando de nenhum ministério, longe de mim, não estou apontando um ministério em si, mas hoje pouquíssimos lugares são altares, o resto tudo é palco. E as mulheres que geram avivamento, elas não querem palco, elas querem altar. Sabe? Porque no altar você não manda, no altar você não brilha, no altar você só morre, só é purificada no fogo.
No altar não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. No altar é venha teu reino, não é o meu reino pessoal, não é o que eu quero, não é porque meu nome vai estar numa live, não é porque eu tenho tantos seguidores, é quantas pessoas eu estou influenciando para seguirem o Senhor. Eu posso ter 3 pessoas seguindo, mas elas não me seguem, elas seguem o Senhor. A mulher que vai gerar avivamento, ela não quer seguidor, ela quer fazer seguidores. Sabe como eu conheço a mulher que vai gerar avivamento? É quando ela não quer nada. Ontem eu estava participando de uma conferência na Irlanda, através do YouTube, e da nossa amiga, né, Suzy, e eu estava prestando atenção nos cânticos, porque eu sou uma adoradora. Na minha salinha de oração aqui em casa, o que eu mais faço é adorar. E aqui eu posso, porque eu tenho voz de taquara rachada, sabe? E o Senhor não olha se eu estou afinada, Ele simplesmente recebe. E naquele cântico da irmã cantando lá na Irlanda, ela disse uma frase. E as mulheres que estão me escutando, eu quero alertá-las para uma coisa. Às vezes, uma frase de Deus muda o seu dia. E na frase daquela canção dizia: quem olhou nos olhos do Senhor não quer mais nada. Sabe, quem olhou nos olhos do Senhor não quer mais nada. Então tem 25 anos que eu não quero mais nada. Eu sou uma mulher que eu não preciso de nada. Essa semana mesmo meu marido vai algumas vezes a Goiânia, eu não vou. Porque ele quer que eu vá para as compras, né? Vamos para você passear um pouco, se distrair um pouco. Eu não quero me distrair, eu quero ser atraída. Mulher que gera avivamento não quer distração, ela é atraída pelo que o Senhor está falando. E eu estava com um livro na mão a hora que ele me chamou, e eu disse, e com a Bíblia, eu disse, olha, quem vive com esse amado, quem recebe o que eu estou recebendo aqui, não troca por nada que está lá fora. Como dizia Agostinho, que a Igreja Católica canonizou e chama de Santo Agostinho, ele dizia, por que buscar lá fora aquele que eu já encontrei dentro? Não é? O que eu quero lá fora que me atrai, se não o Senhor? Então, quem tem o Senhor, e as pessoas se preocupam, meus irmãos, Beth, eu acho que você fica muito aqui sozinha. E eu disse, quem disse que eu estou sozinha? Então, quem olha, Patrícia, nos olhos do amado não quer mais nada lá fora. Então, as mulheres que vão gerar um avivamento, elas se perderam no Senhor. Hoje de manhã, o meu maná foi quando Abraão venceu aquela guerra para tirar o sobrinho dele das mãos daqueles reis. E Abraão já tinha comido o pão e o vinho que Melquisedeque deu. E aí vem 2 reis e fala, olha, me dá só as pessoas que vocês prenderam, fica com a coroa, fica com as joias, fique com tudo. E ele diz, que eu quero com suas joias? O que eu quero com seus palácios? Ele diz, de vocês eu não quero uma correia para as minhas sandálias, para que vocês nunca digam, Abraão enriqueceu porque nós o ajudamos. Quem comeu o pão e o vinho, com sumo
sacerdote eterno, Patrícia. Pode te oferecer joias, palácios e tudo. Você não quer, você só quer ele. Então, mulheres, se você me perguntasse, Elizabeth, o que você diria para essas mulheres que querem gerar um avivamento? E eu diria, olhe nos olhos dele. E se depois disso você quiser alguma coisa lá fora, você não está preparada. Coma o pão e o vinho que ele te der, e você rejeitará tudo dos reinos dessa terra. Então, aí agora a gente entende Jesus. Quando ele dizia, meu reino não é desse mundo. As mulheres que vão gerar avivamento, elas vivem na cultura do reino. E na cultura do reino, Patrícia, nós não queremos mais nada que nos dão lá fora. Quando eu vejo pessoas colocando preço em suas pregações, eu choro. Porque mulher que vai gerar, eu estou falando mulher, talvez tenha algum homem, mas é porque esse é o nosso chamado, pregar as mulheres. E a mulher que cobra, pode ser 10 centavos, porque minha mãe dizia, quem rouba 10 centavos rouba 1 milhão. Quem rejeita 1 milhão, já não, nada vale para ela mais. Então, se eu ponho o preço no meu ministério, eu não sou a mulher que vou gerar avivamento para o Senhor. Mas Elizabeth, eu preciso ser suprida. Olhe para a mulher que é suprida em cada uma das suas necessidades. Está na sua frente. E nunca coloquei preço. E eu tenho pena de quem grita em cima de púlpitos, parece que a mensagem é maravilhosa. E eu quero deixar uma frase aqui. Ser usado por Deus não significa que você é aprovado por Ele. Porque Ele pode te usar por causa dos frágeis, dos pequenos e dos sedentos que estão ali. Mas naquele dia você vai dizer, eu preguei no seu nome, eu não te conheço. A sua pregação tinha preço. E tudo que tem preço não tem valor diante de mim. Que fique essa frase, se vocês não lembrarem de nada que estamos conversando, tudo que tem preço na terra não tem valor eterno. Não tem valor eterno. Então, aqui estou eu, depois desses anos todos, sei que é a hora de sair para fora. Sei que é a hora de compartilhar. Essas coisas são cadernos e cadernos lotados de palavras, de como ele me moeu, de como ele me amassou. A primeira coisa que ele fez foi, quando eu cheguei aqui, eu disse, tá, e aí agora? Eu estava com crise de abstinência da obra de Deus. E eu descobri que eu era uma drogada, uma viciada em fazer para Deus. Eu não sabia sobreviver sem o altar. Eu não sabia sobreviver sem fazer. Eu era uma Marta cansada e suada. E dizendo, o Senhor não te dá conta que a Maria não vem me ajudar? Você se torna acusadora, você se torna, sabe, uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Você para de desfrutar o hóspede que está em sua casa e vira aquela rodinha de hamster que você tem que fazer para manter a obra da alma que você está fazendo. E quando eu me deparei aqui, que não tinha mais rádio, que não tinha mais... que não tinha pastor Elizabeth Cornélio vai estar nessa nação, Elizabeth. E sabe o que fez? O Senhor ainda mais?
Aquele filme de Hollywood foi baseado em mim. Esqueceram de mim. Esqueceram. Deus me tirou da mente das pessoas. Nenhum pastor em Goiânia, que eu trabalhava com todos, nunca fez uma ligação para saber por que a rede foi fechada, por que não existia, porque Deus não me deixou dar satisfação. E alguns diziam, ela ficou louca, ela pecou, ela adulterou, ela caiu. Sabe, as conjecturas. E o Senhor falava, não te defendas de nada. Deixe que eles pensem o que quiserem. E ele nunca me deixou dar nenhuma satisfação. Nunca. E aí a primeira coisa, ele disse aqui para mim o dia que eu cheguei. Então, vamos tirar o verniz? Eu olhei os móveis em volta, falei, verniz de onde? Ele falou, da sua pessoa. O verniz que colocaram em você de mulher santa, de mulher linda, maravilhosa. Aquele verniz que você mesmo passou para parecer bonitinha. Talvez hoje ele usaria dizendo, vamos tirar esse filtro? Vamos aparecer com as marquinhas, com as ruguinhas, vamos ser você mesmo? Sem maquiagem, sem nada, de cara lavada? E Patrícia, talvez um dia a gente pode fazer seminários para as mulheres, tirando o verniz. Foi uma das piores experiências que eu vivi, porque eu era uma mulher de Deus, Patrícia. Eu sempre levei as coisas de Deus a sério. Eu nunca fiz nada de errado aos meus olhos, é claro. E quando Deus vai gerar um avivamento através de uma pessoa, ele não está olhando isso aqui, ó, essa carcaça. O olhar do Senhor é lá dentro, sabe? É lá dentro. E então, querida, esse lixar, esse tirar o verniz, essa preparação, e quando eu achei que tirou o verniz, eu quase morri, sobrevivi, quase que eu cantei aquela música, sobrevivi adorando, e eu disse, graças a Deus passou. Ele, então, vamos para a próxima etapa? Não, Senhor, não tem mais nada para o Senhor tirar daqui, vamos abrir o sepulcro caiado? Então, Patrícia, foram processos. E então terminou, Elizabeth. Não, todo dia ele me esfrega. Todo dia tem um processo. Não estou acabada, não estou terminada. Eu estou prosseguindo para o alvo. Por isso que eu digo, quando eu vejo esse frenesi, Deus está gerando um avivamento. Ele está vindo em pequenos focos onde as pessoas se abriram para ele. Mas avivamento, e de repente veio línguas de fogo, a conversa é mais séria, minha irmã. Por isso que eu te digo, você colocou aquele texto gerando um avivamento, né? E eu disse, se ela soubesse. Se ela soubesse o que está por trás disso. E às vezes ele arma uma arapuca para nos atrair, né? Talvez algumas mulheres foram atraídas. Ela vai, né, profetizar na live, ela vai. E eu venho falar para você que Deus vai te matar. Deus vai te matar. Se você quer gerar um avivamento, ele vai te matar. E aí, algumas podem até sair agora e falar, não quero estar numa live que estão falando que vão me matar. Não é? Mas eu vou dizer para você, quando ele te mata, essa vida da alma, e você passa a viver a vida do espírito, você não quer mais nada. Você só quer ele. Você só quer ele. É o versículo que me acompanhou a vida toda, Salmo 16, versículo 2. Senhor, tu és a porção da minha herança
Eu não possuo outro bem além de ti. Não, não possuo e não quero outro bem além de ti. E quando o Senhor é aquele que te satisfaz em todas as coisas, Patrícia, você já está com o pé naquela sala que você vai ver o de repente de Deus chegando. Vou deixar você falar um pouco. Coisa linda. A Celeste está perguntando aqui se vai ficar gravada a live. Vai ficar sim. Pelo amor de Deus, essa live precisa ficar gravada. E é isso mesmo, minha pastora, que você tem falado mesmo. Quando eu coloquei esse título, foi devido àquela fala que você falou com o seu esposo, que você falou assim, nossa, eu estava compartilhando com meu marido. Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, se isso não é um chamado para o avivamento, eu não sei. Porque o Senhor, Ele desconstrói muitas coisas em nós, para que nós possamos ter estrutura para receber aquilo que Ele tem para derramar. Porque eu não posso querer substituir um palco de um altar, porque o altar é um lugar de morte, o lugar de renúncia é o altar, onde o fogo purifica, aquilo que é ouro reluz, mas aquilo que é palha, as palhas são queimadas. Queimadas. Então, no altar é esse lugar de renúncia, de morte. Então, eu não posso aqui, né? Nós não podemos falar de avivamento sem falar de renúncia, de você entregar toda a sua vida, entregar suas alegrias, entregar suas tristezas, entregar suas paixões, quebrar os Uhum. altares, os ídolos do coração, que hoje em dia está cheio. Eu vejo muita gente idolatrando. Honra é diferente de idolatria. Nós temos visto bezerros de ouro, sabe, para as pessoas idolatrarem. E verdadeiramente, onde fica Jesus? Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas eu vejo também um povo, Deus levantando um povo, sabe, os escondidos, sabe, aqueles que estão escondidos nele, para que possa Amém. anunciar. Por quê, pastora? Eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Eu não Uhum. posso dar aquilo que eu não tenho. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Sabe? E o que eu tenho não vem de mim mesma, mas vem dele. Então, eu creio que o Senhor tem levantado essas pessoas, né? E é um lugar de solidão, é um lugar de solitude, né? Total. É um lugar que Total. realmente você é esmagado e às vezes você olha e fala assim, meu Deus, parece que todo mundo foi e eu fiquei. Parece, cadê, Uhum. Senhor? Só ficou eu aqui. Aí o Senhor fala, não, minha filha, tem 7.000 aí que não se Tem, dobraram. Tem um tem. povo que eu tenho, sabe, amassado, que eu tenho espremido, mas vai sair um azeite aí. Tem saído um azeite. Deus está derramando algo diferente também, para aqueles que verdadeiramente aceitam o processo, para viver o propósito do Uhum. Senhor. Porque quem não vive o processo, não suporta aquilo que o Senhor está para derramar. Não tem como. O ego E, não vai Patrícia, deixar. você estava lembrando dessa conversa que eu tive com meu marido, e assim, geralmente eu procuro nessa hora de café da manhã ou almoço, que é a hora que, né, meu marido está sempre em atividades lá fora da casa, e a hora que ele para um pouquinho é a hora que eu compartilho as coisas. E naquele dia eu estava falando exatamente sobre aquela palavra que Jesus disse assim, que as pessoas pensam que o avivamento, nossa, Deus vai salvar minha casa toda, Deus vai... E o Senhor dá uma palavra terrível, que ele diz assim, vocês estão pensando que eu vim trazer paz para as casas? E ele fala o seguinte, naquele dia, quer dizer, nesses dias que nós estamos vivendo, ele disse, eu vou trazer espada, eu vou trazer fogo. E ele disse, nas casas, as casas estarão divididas. Ele disse, os pais se levantarão contra filhos, filhos contra pais, nora contra sogra, sogra contra nora, mãe contra filha, filha contra mãe, e os inimigos
inimigos do homem estarão dentro da sua própria casa. Eu creio que Deus quer salvar a sua casa, mas, Patrícia, nós não podemos parar porque alguém não nos ama, não nos quer dentro da nossa casa. Quando você lê João 7, que o povo estava subindo para Jerusalém para a Páscoa e os irmãos de Jesus incitando ele e dizendo: vem, sobe, faça em Jerusalém o que você está fazendo por aqui. Ele disse: vocês não sabem o que vocês falam, porque o mundo ama vocês, mas não a mim. O mundo está pronto para vocês. As obras de vocês estão prontas o tempo todo, as minhas não. E aí tem um versículo assim, parte do versículo que me chama a atenção, que diz assim: porque nem os seus irmãos criam nele. Então, mulher que vai gerar um avivamento, eu já quero preparar. Se você acha que todo mundo vai estar daqui, vai que é sua. Não, mulher de Deus, a nossa casa está com você. Pelo contrário, quando Gideão foi chamado, Deus já começou causando um problema na casa. Vai lá na casa do teu pai e derruba aquele ídolo. Mas, Senhor, e a gente sabe que um filho nunca, na cultura judaica, jamais um filho se levanta contra pai. E ele disse: não, vamos começar por aí. Vai lá na casa do teu pai e derruba aquele ídolo. E nesses dias, Patrícia, para nós, que agora é a separação de joio e trigo, e nós temos que pensar que Jesus disse: olha, estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Não é porque eu sou crente que meu marido é, não é porque eu sou separada que meu marido vai, ou vice-versa, não é porque o marido é santo e a mulher vai junto, haverá uma separação. Estarão duas fazendo pão, pão de queijo, pamonha, sei lá o que nós temos. Uma será tomada, a outra será deixada. Então, haverá nesses dias uma separação. E as casas vão estar divididas, sabe por quê? Se alguém quiser pôr alguma coisa aqui na minha casa, de coisas do mundo, que o mundo usa, eu não vou deixar, então eu vou ser a chata. Nossa, mas a mamãe é retrógrada. Não, a sua mãe serve o Senhor, ele já falou que isso não, e eu sou assim, Patrícia. Você pode olhar para mim e eu pareço boazinha, até que não desafiem as coisas do Senhor. Aí você vê uma leoa parida se levantando. Você está entendendo? Ah, mamãe, mas todo mundo. Eu não sou todo mundo, você não é todo mundo, a casa é separada. Você está entendendo? Os meus netos, quando querem usar algo, vovó, a senhora já consagrou isso aqui para o Senhor ou eu posso pegar? Não? Vovó, a senhora usa. Eles não pedem meu celular porque eles sabem que é estritamente para as coisas de Deus. Eles... A pastora Wendel escreveu aqui, ó, as verdades que ninguém quer falar. Meu Deus, tinha que ser o tema dessa live. As verdades que ninguém gosta de ouvir. Meu Deus. Então, querida, eu sei que eu sou uma mulher, Patrícia, que eu costumo falar que eu sou igual o Pequi. Ou você ama ou você odeia. Sabe? Ou você ama ou você odeia. Porque é o seguinte, não negocio, eu sei o preço que eu paguei para chegar até aqui, eu sei o preço que é enfrentar a solidão no Senhor. Pensa você morar no campo, meu marido dava plantão à noite e eu ficar sozinha, o vizinho mais perto era o da cidade, a 3 quilômetros, era Deus e eu no sertão. Sabe? E eu enfrentar tudo aquilo no Senhor, porque eu sabia que era processo, que era para gerar algo em mim, que era para me matar. Eu não podia estar viva para ele gerar alguma coisa. Então, Patrícia, eis-me aqui. Não sei, é o seguinte, querida.
toda vez que as pessoas vierem até nós, elas ouvirão o que o Senhor quer falar e não o que as pessoas querem ouvir. Sabe? Então, se nós vamos gerar esse avivamento, querida, comecemos pela morte. E as pessoas que eu discipulo, às vezes eu mando alguma palavra, sei que eles vão ruminar e eu sempre escrevo embaixo, boa morte. Boa morte. Meu Deus, que forte. Meu Deus. Aí Que diz... pergunta aí para as pessoas, ainda querem avivamento? Estão preparadas, querem renunciar, querem largar tudo, né? E pegar a sua cruz e seguir? Você está disposta a vir como você está, mas não permanecer da forma que você chegou, porque há uma transformação do Senhor, né? Há um derramar do Senhor, há um sabão do lavandeiro para lavar, né? Aquilo que está sujo, para, né? Para derramar mais, porque eu não posso permanecer da forma que eu cheguei na presença do Senhor. Eu gosto de falar lá na oração, minha pastora, nós não podemos falar aquilo que Deus não mandou nós falarmos, mas também nós não podemos reter aquilo que o Senhor está mandando a gente fazer. Então é muito sério. Hoje nós temos visto, eu recebi uma mensagem da pastora Luciana aqui, ó, pastora Luciana Rocha, do Espírito Santo literalmente, né, pastora Lu? E aquilo ali eu fiquei assim extasiada, mandei para algumas pessoas, eu falei, meu Deus, o que que é isso? Sabe, pessoas profetizando, pessoas que nunca conheceram a Cristo. Sabe aquela mulher lá que foi Pedro ou Paulo? Esqueci agora. Que ele repreende, de Paulo, que ela estava lá profetizando e ela era serva de um homem lá e ele usava. Então, pessoas desse nível profetizando dentro da igreja. Pastores, meu Deus! Patrícia, isso será tema para outra live. Não que eu esteja me convidando, mas é um tema. Eu estou até aqui com a palavra aberta. Eu estava estudando sobre isso. Quando Paulo escreve a Timóteo, e eu quero falar às mulheres, é comum as mulheres de guerra batalhar muito contra o espírito de Jezabel, né? O problema hoje não é o espírito de Jezabel. Ele já foi detectado, as mulheres sabem como lidar, mas ainda continua dando lugar a ele, né? Mas Paulo, ele tem uma preocupação a mais. Ele diz, escrevendo a Timóteo, e quando eu vejo aquele homem escrevendo, e era a última carta dele em vida, ele fala para Timóteo uma coisa que me estremece. Entretanto, o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns da igreja se desviarão de Cristo, se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores, espíritos ensinadores, espíritos com ensinamentos, pensa, que vêm de pessoas hipócritas, mentirosas, e eles farão isso por tantas vezes que nem eles mesmos têm consciência que incomodará. E aí, em 2 Timóteo, que é o pior, ele diz assim, isso aqui é diretamente para as mulheres. 2 Timóteo 3, é importante para você saber, estou lendo na versão da Bíblia Viva, é importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser difícil ser servo de Jesus Cristo. Porque as pessoas amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlar, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas, completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade.
serão rudes, cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidores de seus amigos, atrevidos. Pensa, inchados de orgulho, preferirão ser amantes do prazer do que amar a Deus. Terão aparência de piedade. Estou fazendo uma aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada que querem. Não se deixe enganar por gente assim. Agora que eu quero um alerta para as mulheres. Elas serão uma espécie de gente que entrarão. Todas as mulheres atentas agora. Penetrarão sorrateiramente nas casas dos outros, fazendo amizade com mulheres ignorantes. Uau! E carregadas de pecados. E que são levadas por todo tipo de desejo. Mulheres assim estão continuamente seguindo novos mestres, porém nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Tem uma tradução que diz: essas mulherzinhas que andam desconectadas da realidade, estão sempre buscando novos profetas para ela, novos gurus, que dizem: ô querida, você pode viajar, você não pode viajar. Mulheres pitonisas. Porque essa pitonisa, ela ficava atrás de Paulo. Paulo estava indo para onde? Para a oração. Onde tem grupos de oração, existe pitonisas. Onde tem grupo de adoração, existe pitons e pitonisas. Eis que eu te digo, estou vendo uma chave, estou vendo um rolo. Mentira! Mentira! O Senhor disse: o maior perigo dos últimos dias, Patrícia, é o espírito de engano. O Senhor diz que serão espíritos enganadores e ensinadores que dão ensinos para essas mulheres. Você já viu que nesses seminários, 98% são mulheres? Sim. Elas querem conhecer. Querem expulsar capeta, querem conhecer. Uma disse esses dias: eu subi nas regiões celestes, peguei uma espada de safira e destruí a Jezabel. Gente, que mentira! Que mentira! Nenhuma de nós vai destruir espíritos malignos de Jezabel, de nada. Não é por nós, é pelo poder do sangue de Jesus. E essas mulheres pagam caríssimo para fazer esses seminários. Uma espada de safira, uma espada de esmeralda, é pedra caindo para todo lado. Espíritos enganadores. Gente ensinando que está caindo pena de anjo. Espíritos enganadores. Gente que cobra quase R$3.000 para ativar os seus anjos. Espíritos enganadores. E as mulheres pagam 2.900, 3.000 para alguém ativar anjo. Os anjos já estão ativados. A hora que eu levantei a minha mão para Jesus, diz que ele me transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado e me assentou com ele nas regiões celestes. Eu não preciso pagar para ninguém ativar anjo na minha vida. Aos meus anjos darei ordem ao teu respeito. Para de estar pagando seminário de bruxo. Isso é bruxaria, é pitonismo. E sabe por que as pessoas buscam esses pitons? Sabe por que Saul foi procurar uma pitonisa de Endor? Porque ele já não ouvia o Senhor.
Só paga seminário para alguém ativar seus anjos quem parou de escutar o Senhor. E eu sei que vai vir gente em cima de mim igual marimbondo pelo que eu estou falando. Mas eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Sabe, Patrícia? É hora de derrubarmos os altares que Gideão derrubou. O Senhor falou para ele: varão, não precisa ter medo, eu estou com você. Mas vai lá e derruba os altares na casa do teu pai. Não haverá restauração no povo sem pessoas corajosas que derrubam altares, ainda que essa família nossa, ainda que amigos se levantem contra nós. Aleluia. Você está entendendo, minha querida? Então, está na hora de nós fazermos a divisão. O que é do Senhor e o que não é, são espíritos enganadores. Seminário de ativação de anjo é espírito enganador. Seminário de ficar repartindo espada de fogo para os outros, espírito enganador. Só tem uma espada que Deus colocou nas nossas mãos. A espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Eu não preciso de espada de safira, de esmeralda, que pessoas estão cobrando R$2.000 para repartir. Eu tenho a espada do Espírito. Aleluia. E esses espíritos enganadores não podem mais penetrar sorrateiramente nas nossas casas, trazendo esse tipo de ensino. Patrícia, é hora de divisão. Joio é joio, trigo é trigo. Sim. Você está entendendo? Então haverá uma briga daqui para frente. Uma luta, uma guerra daqui para frente. Vocês querem avivamento? Comece a derrubar os altares desses ensinos malignos que têm penetrado na casa do Senhor, disfarçado de ensinos de Deus. Meias verdades não são as verdades todas. E Paulo diz: aqueles que vierem ensinar outro evangelho, evangelho de anjos, anátema, seja maldito. Mulher que não lê Bíblia é presa fácil do inimigo. Nós estamos, não é na era do gelo, não, na era dos lobos. E os lobos não estão mais rondando os apriscos, Patrícia. Eles subiram nos púlpitos. E estão sendo pagos para pregarem aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, se essas mulheres querem avivamento, avivamento virá. Mas haverá uma separação, haverá um preço. E mulher que não lê Bíblia é presa fácil do inimigo, já está na boca do lobo. É verdade. É verdade. Desculpa a minha brabeza. Não, é isso mesmo. Mas é isso mesmo, é o que tem que ser falado, é a palavra, não tem outra, não tem outra. É a palavra de Deus. O que passar disso é procedência maligna. Meu Deus, que presente. Eu nem sei quantas horas ou quanto tempo de live, já deve Nós ter já passado. temos 1h14 de live. Meu Deus, nós precisamos terminar esta live, nós precisamos ter a continuidade desta live. Amém. Nós não podemos, né, ficar distraídas, mas eu vejo que o Senhor tem nos chamado, né, para fora. Vem para fora, como ele falou para Abraão, né? Abraão, vem para fora, sai dessa tenda e olha para os céus. O Senhor tem nos chamado para orar, olhar para ele, né? Amém. Aquele dia, pastora, quando nós fomos conversar, não sei se você lembra, você falou o seguinte: eu sou muito chorona, eu sou como uma manteiga derretida. Quando você falou isso, eu falei assim, né? Eu falei assim, só que eu não, porque assim, eu não sou muito de chorar. Eu choro na presença de Deus, quando você vê o mover de Deus, aí quem não se dobra? Quem não chora? Quem não se derrama, né? Aí eu pensei isso. Quando, gente, a pastora abriu a boca e foi falando da história dela, daquilo que, sabe, da vivência dela, das experiências dela, a minha blusa ficou molhada de tanto que eu chorei. As minhas lágrimas, elas não saíam assim, não, elas pulavam. E a pastora, tá vendo? Eu fiquei desse jeito aí, eu chorei dessa forma. E é isso, né?
quando nós temos o espírito de discernimento, quando você discerne aquilo que é de Deus, ele toca no mais profundo do seu ser. Então não estamos mais no tempo do raso. Nós não estamos no tempo, estamos vivendo um tempo de superficialidade. Mas aqueles que Deus tem chamado, Deus quer profundidade. Então eu não posso entregar aquilo que é raso, aquilo que vai só ser uma papinha, um leitinho. Tem algo Amém. mais com substância, né? Tem como é que é o nome daquele trem? Tutano. É um tutano que é algo mais, né? É um tutano, né? É uma feijoada, algo que vai te alimentar. Então, pastora, eu fico aqui, sabe, honrada, agradecida a Deus pela Amém. sua de ter nos conectado, porque é tempo, sabe, do Senhor. O Senhor está conectando também os seus filhos. O Senhor tem feito essa unidade com os seus, né? Então, que o Senhor continue te fortalecendo cada vez mais. Amém, Eu já querida. quero te convidar, você já olha aí na sua agenda, se na próxima segunda, às 9 horas, como que está a sua agenda para a gente continuar, sabe, aqui com essa live, que foi, assim, muito precisa. Já quero te convidar também para você entrar no nosso grupo de oração para ministrar uma palavra para a gente. Olha que tem a profeta aqui, ó, a profeta das nações, a Leide já entrando aqui, tem a pastora Wênida, de Boston, tem a pastora Lu, que está aqui conosco também. Tem mulheres, assim, sabe, cheias de Deus. E é um lugar onde ninguém está vendo, sabe? É um lugar onde que, tipo assim, não tem holofotes, mas tem a glória de Deus, tem a presença de Deus, né, Zama? Tem a Zama aí, intercessora, adoradora do Pai. Então, você, mulher, também, é um grupo específico para mulher. Se você deseja participar de segunda a quinta-feira de um grupo de oração, nós estamos lá orando, sabe? Então, você pode me chamar aqui. Não tem converseiro, não tem converseiro, mas tem a palavra de Deus, tem aquilo que o Senhor quer fazer, é a exortação, é a adoração, sabe? É aquilo que o Senhor nos dirige a fazer, a ministrar. Então, se você deseja, venha conosco de segunda a quinta-feira. E eu quero, aos poucos, estar voltando a fazer essas lives, porque é necessário, né? Amém. A pastora Wênida falando que foi muito edificada. Meu Deus, eu também. As gravações que a pastora tem enviado também, dos seus devocionais, das suas, né, orações, dos seus estudos. Meu Deus, é algo profundo que você vê que entra lá dentro e mexe com a estrutura. Eu acho que o rim muda de lugar, o coração vai para outro canto que a gente não sabe onde. Então, é isso que o Senhor tem feito. Eu quero te agradecer, pastora, por ter, sabe, derramado tanto de Deus nessa manhã. E eu creio que o Senhor vai impactar muito mais corações. Eu acredito que o Senhor te escondeu por 25 anos para um tempo como esse, né? O Senhor sabe do derramar dele, dessa unção tão preciosa que está sobre você para esse tempo. A palavra vai dizer, né, que Deus ele já nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões, mas é a unção que despedaça todo jugo. Então tem uma unção do Senhor sobre a sua vida para este tempo, em nome de Jesus. Então eu gostaria que você encerrasse esse momento fazendo uma oração. Amém. Amém. Pai Santo, Pai querido, obrigada por esse canal de bênção que é a Patrícia, pela abertura de estarmos nessa live. E antigamente nós pagávamos tão caro para ter 1 hora de programa de rádio. E hoje temos esse acesso livre para falarmos com essas mulheres, conectarmos com cada uma. Senhor, tu conheces cada uma que está conectada nesse momento, aquelas que ouvirão depois. Eu tenho certeza que foi o Senhor que conectou cada uma dessas mulheres nesse momento. Senhor, tu conheces cada uma pelo seu nome. Tu conheces os planos e projetos que o Senhor tem a respeito de cada uma delas. Senhor, que cada uma seja levantada em graça e em poder pelo teu Santo Espírito. Leva-os ao esconderijo do Senhor.
Leva-as a ter a experiência de Maria aos pés do Senhor. Senhor, que essas mulheres falem pouco e que escutem muito do que o Senhor está falando do seu trono. Leva cada uma a ter uma experiência santa e sagrada com teu santo nome, para que quando elas saírem do lugar secreto, elas possam abalar as estruturas de todo lugar por onde elas passarem, que a sombra delas, como a sombra de Pedro, possa curar. Nem a nossa sombra, Senhor, fica sem a atuação do Senhor. Pai Santo, Pai querido, falamos as tuas verdades, que a verdade do Senhor penetre em cada mulher, que haja uma unção que vá até os ossos, não uma unção pingada superficial colocada por homens, mas aquela que vem do céu, aquela que transforma, aquela que mexe com as nossas estruturas e nos coloca de pé para sermos usadas pelo teu reino. Senhor, que cada uma possa ser trabalhada naquilo que ainda precisa, mas que todas sejam alistadas nesse grande e poderoso exército santo do Senhor. Te louvamos por cada uma delas, porque se elas vieram até aqui, é porque elas estão com sede e com fome de ouvir e de beber da fonte do Senhor. Guarda cada uma no teu amor, que as vozes do mundo silenciem e que cada uma passe a ouvir os sons dos céus. Te agradecemos pela nossa vida, por esse momento que estamos vivendo de preparar caminho para a volta do Messias. Te amamos, Senhor. Livra-nos de nós mesmos e nos faz estar prontas quando o Senhor nos chamar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus, mulheres Amém, lindas. querida. Então, olha, compartilhe essa live, continua compartilhando essa live, ela vai ficar gravada aqui. E que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde hoje e sempre em nome de Jesus. Minha pastora, Amém. gratidão ao Senhor mais uma vez pela sua vida. Estou Amém, aqui para querida. servi-la. Estou aqui para servir seu E eu ministério, também, viu? querida. E Deus te Amém. abençoe. Amém. Deus Beijo, abençoe grandemente. querida. A Beijo paz. no coração de todas, a paz. Beijos.